Olá pessoal, tudo bem? Hoje vou fazer mais uma receita colorida, galáctica, com um dos símbolos da bissexualidade, a lua dupla. E para esta lua vão precisar de uma chávena e um quarto de farinha, meia chávena de açúcar, meia colher de chá de sal, meia colher de chá de fermento químico, um quarto de chávena de manteiga culinária, um ovo e meia colher de chá de baunilha. Utensílios: 2 taças, uma espátula, um garfo, um saco plástico, uma forma de lua ou um copo e papel vegetal. Numa taça grande, juntar os ingredientes secos e misturar com uma espátula. Adicionar a manteiga e misturar até ficar com uma consistência de areia. Numa taça, bater o ovo com a baunilha. Adicionar à taça grande e misturar. Se ficar seco, colocar um pouco de leite. Formar uma bola. Embrulhar a bola num saco de plástico e colocar no frigorífico por 2 a 3 horas ou durante a noite. Assim que o tempo acabar, pré-aquecer o forno a 160 graus Celsius. Depois, alisar a massa numa superfície enfarinhada. Colocar o copo na massa, cortar e transferir para uma travessa de forno com papel vegetal. Levar ao forno por 10 a 12 minutos ou até dourar. Deixar esfriar. Para a cobertura: 2 claras de ovo, meia colher de chá de sumo de limão, uma chávena de açúcar em pó e corantes alimentares azul e vermelho. Utensílios: 3 taças, uma larga, uma média e uma pequena. Um coador, uma batedeira, uma colher de sopa e 3 pincéis. Numa taça média, peneirar o açúcar. Numa taça larga, colocar as claras de ovo e bater até espumar. Adicionar o sumo de limão e bater. Após bater por 1 minuto, adicionar aos poucos o açúcar em pó. Bater até ficar com uma consistência fluida. Dividir a mistura em 3 taças e colorir cada uma com uma cor: azul, roxo e rosa. Com 3 pincéis, tirar um pouco de cada mistura e pintar as bolachas. Deixar secar por 6 a 8 horas num prato com papel vegetal. Não colocar no frigorífico, pois o ar frio e úmido não permite secar a cobertura e pode amolecer o cozimento. Depois, colar as luas juntas. Então, eu tive alguns problemas a fazer estas bolachas. O primeiro
foi a cobertura? Porque eu tentei fazer uma cobertura simples com açúcar em pó e leite e depois pôr os corantes, só que depois, lá está, a cobertura não era branca o suficiente e depois quando eu pus o vermelho, ficava vermelho em vez de cor-de-rosa. Então tive que fazer uma Royal Icing a sério, tive que fazer uma cobertura a sério com todos os ingredientes que eu listei agora. O segundo problema, então vocês viram que eu pintei, não é? Eu sou uma artista do caraças. Olha, está aqui um exemplo, este não colei à outra lua. Está aqui, é tão giro, não é? Pois, problema é que eu esqueci-me que tinha que colar duas luas e que elas tinham de estar em oposto, certo? Oposto uma da outra. Então, o azul tem que estar para cima. E depois a cor-de-rosa para baixo. Tem que estar assim. E depois tem que estar oposto, certo? E veem como não dá, porque em cima tinha que estar cor-de-rosa. Pois, eu só consegui fazer uma lua dupla. Porque pintei mal. Eu achei que não. Tanto dava, não é? Pintar e tal. Não. Portanto, o que eu sugiro é, antes de colocarem cobertura, fazem estas duas assim. Uma virada de costas para a outra. E depois vão pintando. Este pintam azul, depois este pintam cor-de-rosa, depois roxo e depois cor-de-rosa e depois azul. É isso que eu sugiro. O terceiro problema, a cola. Eu esqueci-me que tinha que colar, não é? Então eu já não tinha a cobertura porque eu tenho feito estas bolachas em vários dias. Porque eu sou uma desastrada e pronto, não é? E então eu não tinha a cobertura e não queria fazer a cobertura outra vez. Seria um bocadinho estúpido da minha parte fazer aquilo tudo outra vez só para colar umas luas. Mas vocês podem guardar só uma mistura, a cor que quiserem, não interessa. Não coloquem no frigorífico porque lá está, as bolachas não podiam estar no frigorífico, portanto ponham de fora juntamente com as bolachas e deixar estar ali. E depois colem com a cobertura. Eu, como não tinha a cobertura, usei o topping de morango e depois coloquei no congelador para endurecer. E, quer dizer, endureceu, mas não endureceu muito bem. Ou seja, não endureceu é nada, porque... Entendem? Entendem? Eu não pus muito tempo no congelador. Mas se fizerem só assim, se virem desta perspectiva, estão coladas. Estão coladas. Eu acabei por vos mostrar as bolachas que eu tinha feito erradas em vez de mostrar as certas. Eu sou mesmo... São estas as únicas que estavam certas. O azul, cor-de-rosa. Não colou. Provavelmente com a cobertura vai colar mais, mas vão ter que esperar um pouco. Mas é assim, é a minha lua dupla. Conclusões. Quando pensam que sabem tudo, não sabem nada. E não vão pelo caminho que acham que é mais fácil, porque depois torna-se difícil. Foi um trabalhão. Eu diria, vamos provar, eu posso provar, eu já provei sem a cobertura, mas vamos provar com a cobertura. É um biscoito amanteigado com açúcar por cima. Não espera muita coisa. Isto é mais pela aparência. Porque, mesmo que não tenha dado certo de colar e dessas tretas, são giras. Não são? São giras.